Boa tarde, pessoal, tudo bom? Hoje eu venho trazer um tema para vocês que é um dos temas assim que eu mais gosto de falar na catequese, que é sobre 4 santos que a gente comemora nesse mês de junho. É um mês bem festivo e eu vou falar sobre 4 santos. E é bom a gente falar sobre os santos porque foram pessoas, né, que a gente tem a notícia que viveram e que foram evangelizados, que buscaram esse seguimento de Cristo e seguiram em frente e mostram para nós que é possível que a gente evangelize, que a gente busque uma vida santa, né, uma vida voltada para Deus, uma vida de cristianismo mesmo, de evangelizadores, fazendo a vontade de Deus, fazendo aquilo que Jesus pediu que nós fizéssemos, né? E o primeiro santo sobre o qual nós vamos falar, nós já comemoramos, né, que é Santo Antônio. Aqui a imagem para vocês. Santo Antônio, ele é conhecido tanto quanto Santo Antônio de Lisboa, como Santo Antônio de Pádua, porque ele nasceu em Lisboa no século XII, né? Era de família rica. O nome de Santo Antônio era Fernando Bulhões. Ele nasceu de uma família rica e por volta dos 19 anos ele entrou em um mosteiro agostiniano. E ele se devotou às orações, mas ele tinha o dom da pregação, que isso foi surgindo ao longo do tempo, né? E aí ele depois ficou 2 anos em Lisboa, depois foi para Coimbra e 12 anos após a sua entrada no mosteiro, nessa vida religiosa, ele foi ordenado sacerdote, né? E ele tinha, como eu disse, esse dom da pregação. E como certa vez ele pediu para ser enviado para Marrocos, mas antes disso ele já tinha se mudado para o mosteiro de ordem franciscana. Ele começou a sua vida religiosa na ordem agostiniana, mas conhecendo a história dos franciscanos, ele se apaixonou e se devotou à ordem franciscana. E aí certa vez ele pediu para fazer uma pregação, né, no Marrocos, e ele foi autorizado. Só que ele adoeceu e ele teve que voltar para Portugal. Mas aconteceu que no meio da tempestade no barco, o barco, ao invés de ir para Portugal, ele foi para a Itália, para Sicília. E aí havia um encontro de franciscanos e no meio desse encontro estava São Francisco de Assis. Então foi por obra de Deus, né, Santo Antônio conheceu São Francisco de Assis. E eles se tornaram muito próximos, e o São Francisco viu tamanha oratória, né, na pessoa de Santo Antônio, que ele passou a chamá-lo de meu bispo e colocou para ser o coordenador, né, o formador da parte teológica do mosteiro dos franciscanos, né, lá na Itália. E São Francisco, Santo Antônio, ele tinha muito dom dessa pregação, e tanto que ele fez milagres em vida. Ele pregava e curava coxos, curava cegos, né, através da sua pregação. O dom da oratória dele era assim muito forte. Isso foi reconhecido pela igreja, foi reconhecido, né, na época pelo próprio Papa da época, que o chamava de Evangelho Vivo, né, porque a oratória dele era muito boa, a pregação dele, o conhecimento das coisas de Deus, o Espírito Santo mesmo agindo nele com o dom dessa pregação. E aí, então ele estava na Itália e também, como eu disse, é conhecido como Santo Antônio de Pádua, porque ele morreu em Pádua, uma cidade na Itália, né? Ele morreu aos 36 anos e antes dele morrer, ele falou essas palavras, né? Ó Virgem gloriosa, que estás acima das estrelas. E aí depois ele prosseguiu, estou vendo o meu Senhor. E morreu. E de repente as crianças saíram correndo nas cidades, gritando, o santo morreu. E os sinos da igreja começaram a tocar sozinhos. E só depois disso é que as pessoas foram descobrir que ele havia morrido. Depois que ele morreu, muitos milagres aconteceram. E então ele foi canonizado 11 meses após o seu falecimento. Foi a canonização mais rápida da história. Ele se tornou santo, né? Foi o santo que se tornou santo mais rápido, né?
porque tamanha os milagres que aconteciam através da pregação anteriormente à sua morte, e após a sua morte foram muitos milagres. Então a igreja já reconheceu de plano ele como um santo. E também se tornou padroeiro de Portugal e logo depois considerado um dos doutores da igreja. E quando ele foi exumado, né, fizeram um processo de exumação na época da canonização, ele foi desenterrado, foi exumado e perceberam que a língua dele estava intacta. Então, a partir disso, então, as pessoas, a igreja viu que a pregação dele era de fato inspirada por Deus, porque a língua dele ficou intacta, né? Era o meio que a gente usa para falar, né, para pregar, então ficou intacta. E até hoje, no mosteiro de Santo Antônio, em Pádua, a língua dele está lá exposta para que as pessoas possam ver, né, possam presenciar, possam atestar essa veracidade e o quanto esse santo foi e é importante para nós até hoje, né? Santo Antônio, conhecido como Santo Antônio de Lisboa, porque nasceu em Lisboa, e como Santo Antônio de Pádua, porque faleceu em Pádua, na Itália. E a gente conhece, né, Santo Antônio tem duas coisas aqui no Brasil, né, que a gente conhece Santo Antônio pelo o pãozinho de Santo Antônio. Geralmente nas celebrações, no dia de Santo Antônio, é distribuído o pão de Santo Antônio, né? Isso aí foi gerado uma história, né, que não se sabe se é verdade, mas que tem muito fundamento. Como ele era da ordem franciscana, certa vez ele se comoveu tanto com a miséria dos pobres que ele pegou todo o pão que tinha lá no mosteiro e distribuiu para os pobres. E aí quando o cozinheiro foi pegar esses pães para servir para os freis, né, ele ficou apavorado porque não tinha pão, o que os freis iam comer? E aí ele chegou para Santo Antônio e falou isso, falou: nossa, não tem pão, alguém roubou. E aí Santo Antônio virou para ele e falou assim: o senhor verificou direitinho? Volta lá e dá uma olhada. E aí quando o cozinheiro voltou, ele chegou em êxtase, porque havia muito mais pães do que o que ele tinha contado antes, né? E tanto que deu para todos os freis, todos os religiosos, e ainda distribuiu mais ainda aos pobres. Então, geralmente, a gente, nas missas de Santo Antônio, distribuído esse pão, e as pessoas costumam colocar, né, dentro do recipiente de farinha, ou de feijão, ou de arroz, para que é um símbolo de que nunca falte, que sempre multiplique o alimento, que nunca falte o alimento, né? E o pão também é símbolo da vida, né? É símbolo da partilha, é o símbolo da própria Eucaristia. Então, ele, além do alimento material, Santo Antônio vem trazer para nós o alimento espiritual, né? É a palavra, a própria fé em Jesus. E também aqui no Brasil ele é conhecido como Santo Casamenteiro, né? Isso é mais questão também de lenda, porque não tem nada que se associe à história que vem contar para nós relativa a casamento, a matrimônio, mas conta-se, né, que havia uma moça que era muito pobre, ela queria se casar, mas ela não tinha dote, e naquela época era necessário que a família da noiva desse o dote para a família do noivo. E aí ela se pôs de joelhos aos pés da imagem de Santo Antônio, rezando, né, pedindo para que providenciasse, porque ela queria se casar. E de repente apareceram moedas de ouro na frente dela, a quantidade exata para pagar o dote. Uma outra história, né, mais engraçada um pouco que se conta, é que tinha uma moça que tinha uma imagem de Santo Antônio, mas ela estava cansada de ficar solteira, e aí ela decidiu, ficou com raiva do santo, porque o santo não fazia o milagre, e jogou a imagem pela janela. Quando ela jogou, a imagem caiu num rapaz, e ela correu para socorrer esse rapaz. Eles começaram a conversar e daí depois começaram a namorar e se casaram, né? Existem muitas pessoas, inclusive, que usam a imagem do santo indevidamente para simpatias, colocam de cabeça para baixo dentro de copo d'água, tiram o menino Jesus do colo dele e só falam que só vão colocar de novo quando conseguir se casar. Então, assim, são coisas, né, que não são recomendadas nem ensinadas pela igreja, porque não tem nenhuma associação mesmo de Santo Antônio com o casamento, mas são só lendas, né, histórias que se contam, mas ele sim, a gente pede a intercessão, como se pede a intercessão de outros santos da igreja, pelas nossas causas, pelos nossos pedidos, pelos nossos desejos, né? E aqui a gente mostrando a imagem de Santo Antônio para vocês, a imagem de Santo Antônio geralmente é retratada
com o menino Jesus no colo e também às vezes com o evangelho, né, com a Bíblia abaixo do menino, o menino sentado em cima da Bíblia também. E esse menino vai representar quem? O menino Jesus. Por que que tem essa imagem do menino Jesus? Vocês veem aqui também, né? Ele, como eu disse, que ele passou a ser Frei Antônio da ordem franciscana, então as roupas, as mesmas que São Francisco usava, que os franciscanos usam, né? Pela consagração ao corte de cabelo aqui em forma de coroa, né? E o menino, porque certa vez, né? Ele em suas viagens se hospedou em uma pensão. E aí o dono da pensão à noite escutou um barulho, uma voz que vinha do quarto de Santo Antônio e foi verificar o que estava acontecendo. Quando ele chegou próximo, ele viu que uma luz muito forte e dessa luz que vinha do quarto, ele viu a imagem de um menino que Santo Antônio brincava com esse menino no colo. Era o próprio menino Jesus, tamanha intimidade de Santo Antônio com Jesus. A igreja fala que ele era enamorado de Cristo. Então, tamanha paixão, amor que ele tinha a Cristo e a sua vida se devotou, então, à propagação do Evangelho. E por isso que existe essa imagem de Santo Antônio com o menino Jesus nos braços. E interessante, né? Como eu falei, o nome dele era Fernando Bulhões, mas depois que ele foi ordenado, ele se tornou Frei Antônio. Então, há esse costume de mudança de nome, tanto que vocês vão ver que o Papa muda de nome, né? A pessoa, o sacerdote, ele muda de nome quando se torna um papa. Nós vamos ver que outros dois santos que tiveram o nome mudado também. É uma nova vida. Eles recebem, né? Entendem que é uma nova vida. Eu deixei aquela vida antiga, aquela vida mundana e passei a uma vida nova em Cristo. Então, por isso essa mudança do nome. O próximo santo que a gente vai falar é São João. São João, que a gente comemorou também dia 24 de junho. São João não é o São João evangelista, não é aquele discípulo João, né, que andava com Jesus, mas sim São João Batista. É aquele que batizava, né, é o primo de Jesus. São João Batista, nós conhecemos os pais de São João. A anunciação do nascimento de São João vai acontecer também como a anunciação do nascimento de Jesus, que é no Evangelho segundo São Lucas. O anjo Gabriel aparece a Zacarias, que era o pai que seria, né, o futuro pai de São João, casado com Isabel, prima de Maria, que era estéril, todos dois já idosos. E aí o anjo vai falar com ele era um sacerdote, ele era uma pessoa que cuidava do sacerdote, ele cuidava do templo, né, também revezava cuidando do templo e estava na vez dele, né, está lá no templo, e ele recebeu então essa visita do anjo falando que haveria de nascer aquele que ia anunciar a vinda de Jesus. E Zacarias duvidou, falou, como é que eu vou saber se isso é verdade, né? E então ele ficou mudo. E o anjo falou com ele, né? Porque você não acreditou, você ficará mudo. E aí Zacarias só vai voltar a falar depois que São João nasce e a língua dele é solta, né? Quando as pessoas perguntam, querem colocar o nome de João, o nome do pai, o nome de Zacarias, mas Isabel fala não, o nome dele será João. E aí as pessoas vão perguntar para o pai, né, como é que é o nome do menino, como é que ele vai se chamar. E aí então Zacarias escreve numa tábua, o nome dele é João. E aí a língua de Zacarias se solta e nós vamos ver que no Evangelho segundo São Lucas, um cântico, né, uma oração muito bonita também de Zacarias. São João, gente, aqui fala, né, no início do livro segundo São João, também do Evangelho segundo São João, no capítulo 1, fala assim, que apareceu um homem enviado por Deus que se chamava João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos acreditassem por meio dele. Ele não era a luz, mas apenas a testemunha da luz. E aí mais à frente fala, né, que João dá testemunho de Jesus proclamando, este é aquele a respeito de quem eu falei. Aquele homem que vem depois de mim passou na minha frente, porque existia antes de mim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então nós vamos ver que João anuncia Jesus.
né, era primo de Jesus. Ele nasceu, o nascimento de João foi exclusivamente para servir ao plano da salvação. Como eu falava com vocês também a respeito de Maria, são os dois santos que a gente comemora o nascimento, né? Dia 24, o nascimento de São João, porque ele serviu como instrumento, como testemunha para ajudar no plano da salvação. Então é tamanha importância a natividade dele, o motivo pelo qual ele veio ao mundo, que se comemora o nascimento. Comemora-se também a morte dele, mas o dia 24, que é a data que a gente mais festeja, né, São João, é a data do seu nascimento. E por que João Batista? Porque ele, além de pregar, ele batizava, ele imergia as pessoas na água, aqueles que queriam a conversão, ele imergia na água, né, e tirava da água com o sentido de que essa pessoa estava recebendo uma vida nova. Tanto que ele também batizou Jesus, né? Apesar de não querer falar, eu é que devo ser batizado por ti, mas tu vens a mim. E aí Jesus fala que era necessário. Então, ele é que vai batizar Jesus também. E aí, a partir desse momento, nós vamos ver que Jesus é que entra em cena. Depois, João Batista vai ser preso, não é? Por Herodes, e vai ser decapitado. E é assim a morte de João. Então a gente vê que a vida de João foi uma vida de pregação. Ele não media as palavras, né, para exortar as pessoas, para trazer as pessoas para a conversão. E por isso a morte dele foi por isso, porque Herodíades, né, que vivia em união com Herodes, ela era esposa do irmão de Herodes, e aí ela pede para que Herodes corte a cabeça de João Batista. Então foi dessa forma a morte dele. Ele veio para anunciar Jesus, e a gente vai ver na imagem de João Batista que ele veste roupas, né, de pele de animais, e é porque é isso que fala pra gente, que João Batista vestia roupas de animais, né? Você vê que a cruz também está na mão, porque ele vem anunciar o próprio Cristo. Ele vivia no deserto, era muito vida de oração, mais recluso. E fala também a Bíblia que ele comia gafanhotos, né? Mas pelo que se conta historicamente, o gafanhoto era uma planta, né? Não era o animal em si. Então, Santo Antônio, dia 13, né, de junho, dia 24, comemoramos São João. O São João que fazem uma festa e fazem a fogueira, né, de São João. Também é uma questão de uma lenda que há a respeito dessa fogueira, que fala por que essa fogueira de São João. Quando o anjo anunciou a Maria que ela seria a mãe de Jesus, contou também que Isabel estava grávida. Como Isabel era idosa, Maria foi ajudar. Isabel foi cuidar de Isabel. E aí, segundo conta a lenda, né, ela falou a cidade não era tão longe uma da outra. E aí ela falou com José: olha, José, quando o menino nascer, eu vou fazer uma fogueira para que você possa ver e voltar para me buscar. E aí, quando João Batista nasceu, na noite do dia 23 ou 24, né, acendeu-se uma grande fogueira, e aí José teve a notícia do nascimento e foi buscar Maria. Mas isso é uma história, né, uma lenda também, que não é atestada a veracidade, mas é algo que se conta. O motivo dessa fogueira de São João, e a gente vê muito no Nordeste a comemoração de São João, né? Fica o mês inteiro de junho praticamente comemorando. E agora nós vamos falar sobre dois outros santos que também viveram no contexto ali com Jesus, né? Ou um pós-Jesus, um com Jesus e outro pós-Jesus, que são depois da Virgem Maria, né, e de João, eles são os santos que têm mais comemorações, né, pela tamanha importância que eles têm na igreja, para a Igreja Católica. Nós vamos comemorar o dia na verdade é dia 29, mas a igreja é tão importante a esses dois santos que a igreja comemora no domingo, porque a gente viu, né, que o dia, quando a solenidade é muito assim importante para a igreja, de fato uma solenidade, uma grande festa, a igreja põe a data no domingo. E nós estamos falando de São Pedro e São Paulo, né? Começando falando um pouco sobre São Pedro. É um santo que foi um pescador, né? Que Jesus
chamou, convidou, né? Passou, aí chamou André e Pedro, que eram irmãos pescadores, assim como João e Tiago, né? E aí Jesus teve Pedro com ele e era um dos discípulos de maior intimidade com Jesus, não é? São Pedro era um dos que mais dialogava com Jesus. Quando Jesus foi ao Monte Tabor, Pedro estava com ele. Em outras ocasiões, a gente vê que ele tomava Pedro, geralmente, né? Pedro, João e Tiago, para estar com ele. E Pedro era como se fosse representante dos outros apóstolos de Jesus. Ele dava suas mancadas, ele tinha seus momentos, né, que a humanidade falava, mas ele tinha momentos em que quem falava era o Espírito Santo através dele, né? E nós vamos ver, inclusive na leitura que vai estar no Evangelho de amanhã, que é a leitura onde Jesus fala com São Pedro dessa questão que nós vamos ver aqui depois nessa imagem. É no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 até o 19. Jesus chegou à região da Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: e vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vai dizer: você é feliz, Simão, filho de Jonas? Você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu lhe digo: você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. E o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então aí a gente vê mais uma vez também a mudança de nome, né? Simão era conhecido como Simão, e aí Jesus o chama de Pedro. A partir daí ele vai ser chamado de Pedro, né? Essa pedra, rocha sobre a qual eu vou construir a minha igreja. E um outro detalhe importante que nós vamos ver aqui na imagem de São Pedro, Jesus fala, né, eu te darei as chaves do céu. Então a gente vê na imagem de São Pedro duas chaves, uma vermelha e uma azul. Seria a chave da terra e a chave do céu. E Jesus fala, né, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, tudo que desligardes na terra será desligado no céu. E a gente até brinca aí, né, que São Pedro é que é o porteiro. Que quem chegar lá em cima e ele falar que não é para entrar, não vai entrar. Mas Jesus depois, mais para frente, vai confirmar essa questão, né, de Pedro como o pastor das ovelhas de Jesus. Lá quando Jesus, depois da ressurreição, no finalzinho do Evangelho segundo São João, quando Jesus aparece novamente para os discípulos e eles reconhecem é Jesus. E aí Pedro vai, pula na água e eles vão ter com Jesus e Jesus vai conversar com Pedro. Pedro, tu me amas? E Pedro vai responder, sim, tu sabes que eu te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. E aí, novamente, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E Jesus pergunta uma terceira vez, Pedro, tu sabes, tu me amas? E aí Pedro fica triste, porque Jesus perguntou de novo. E ele responde, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. Esse diálogo, gente, tem um simbolismo, tem um significado muito grande que eu não vou me ater. Mas só para vocês, inclusive nas palavras de Jesus perguntar do amor e Pedro responder, não, na verdade ele não respondia eu te amo, mas é uma outra questão mais, demoraria mais tempo para explicar. Mas essa questão de perguntar 3 vezes vai vir para derrubar aquela negação de Pedro 3 vezes, né? Quando Jesus é preso, ele nega conhecer Jesus, ele nega ser discípulo de Jesus por 3 vezes antes que o galo cante, como Jesus havia dito. Então, por 3 vezes ele vai dizer que ama Jesus. E a partir daí, nós vamos ver, né, nos Atos dos Apóstolos, que Pedro liderava os outros discípulos, né? Ele que falava, ele tomava a frente. E ele é considerado um dos pilares da Igreja Católica, juntamente com São Paulo, né? São Paulo, nós vamos ver falar de São Paulo. A primeira vez que se fala de São Paulo, nos Atos dos Apóstolos também, é quando São Paulo
está diante de Estevão, na morte de Estevão. Estevão era um dos discípulos também, né? E ele foi apedrejado. E aí Paulo estava diante dele e aprovava aquele apedrejamento. Paulo era, que na verdade antes também houve a mudança de nome, porque ele se chamava Saulo, e ele era um soldado romano. Ele perseguia os cristãos, né? Ele perseguia a Igreja Católica. E aí aconteceu um certo fato em uma das suas viagens, né, para perseguir cristãos, a viagem a Damasco. E está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1. Saulo só respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas de recomendação para a sinagoga de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém todos os homens e mulheres que encontrassem seguindo o caminho, né, que é o próprio Jesus. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo se viu repentinamente cercado por uma luz que vinha do céu. Caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E a voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levanta-te, entre na cidade e aí dirão o que você deve fazer. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então esse é o momento em que acontece a conversão de Paulo. Paulo literalmente caiu do cavalo, né? Quando a gente fala que fulano caiu do cavalo, fulano quebrou a cara. Paulo caiu do cavalo e ficou cego, né? A sua conversão aconteceu dessa forma. Ele fala também, né, Jesus apareceu para mim como se eu fosse um fruto de um aborto, né? Eu estava tão miserável que Jesus se manifestou para mim dessa forma. E aí depois disso aí ele foi, né, também entrou em Damasco e foi batizado. Depois ele entrou nessa vida do cristianismo, e aí mais pra frente, pelo capítulo 12, ele começa a ser chamado de Paulo. Não se fala ao certo como aconteceu essa mudança de nome, mas ele passa a ser chamado de Paulo daí em diante. É como a gente conhece São Paulo. Ele é um dos escritores, foi o apóstolo, porque ele se considerou apóstolo e a igreja o considera um apóstolo. Ele foi um dos que mais criou comunidades cristãs. Ele e São Pedro foram os que mais criaram comunidades cristãs, Paulo principalmente. Então, por isso, ele também é considerado um pilar da Igreja Católica, como São Pedro. E escreveu ali as 13 cartas, né? Foi também o apóstolo que mais escreveu cartas. Como é que eram essas cartas? Ele ia até as comunidade de Corinto, ia, né, em Roma, ia escrevendo cartas, mas como ele não podia ficar voltando, ele escrevia essas cartas. Ele ia fazer a visita, formava a comunidade e ele ficava mandando cartas, né? Tinha notícia de que estava acontecendo alguma coisa ali, o pessoal não estava andando né, no cristianismo, seguindo o evangelho. Ele mandava uma carta exortando: olha, voltem para o caminho e tal. Então são várias cartas. Eu particularmente gosto demais da carta aos Romanos, é uma das minhas preferidas. Então a gente pode ir se deliciar com as cartas de São Paulo, porque ele tem assim lindas pregações. E aí a gente vai ver também amanhã na leitura, na segunda leitura, quando ele vai falar, né, eu combati o bom combate, percorri a corrida, eu guardei a fé. Está reservado para mim a coroa da glória. Porque ele tinha um amor tão grande por Cristo, mas ele também tinha um amor tão grande pelas pessoas, que tem uma outra passagem que ele vai falar, que ele não sabia o que ele queria mais, se era morrer para já estar junto de Jesus ou se era ficar para cuidar dos cristãos. Ele tinha tanto esse amor pelo povo quanto amor por Jesus. Então ele doou a sua vida de perseguidor da igreja, passou a ser perseguido, não é? Então ele mudou de atitude. Houve naufrágios, prisões, escreveu várias cartas de prisão, foi flagelado. Ele fala nas suas cartas: fui flagelado não sei quantas vezes, recebi não sei quantos açoites, naufraguei não sei quantas vezes. E assim, não desistiu da pregação. São Paulo foi perseverante.
E assim, um exemplo incrível para nós também de atitude que um cristão deve ter, mesmo diante das dificuldades. Ele, São Pedro também, como os outros apóstolos e outros discípulos que foram se formando, foram martirizados, tanto que nós vamos revestir amanhã de vermelho, a igreja se reverte de vermelho, porque é a cor dos santos mártires. São Pedro e São Paulo foram martirizados, né? A gente vai ver que São Pedro foi crucificado, só que ele não se achava digno de ser crucificado como Cristo. Então ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, no monte, né? Na colina Vaticana, que é onde hoje se estabelece o Vaticano. São Pedro foi o primeiro Papa da Igreja Católica, né? Foi o primeiro bispo de Roma e o primeiro Papa da Igreja Católica. E depois que ele morreu, ele escolheu para suceder Lino, que foi o segundo Papa da Igreja Católica. E a gente vê São Paulo, né? A morte de São Paulo foi pela espada. Tanto que a gente vê o símbolo de São Paulo, ele tem uma espada na mão e tem o livro, tem a Bíblia, que é a palavra. Os significados, né? Ele foi o homem da palavra, o apóstolo da palavra, e a espada, além de retratar que ele era um soldado, que ele morreu pela espada, a espada também vem retratar nas leituras, inclusive falando pelo próprio São Paulo, que vem retratar a palavra de Deus, o próprio Evangelho. Então, por isso que São Paulo porta a Bíblia, a palavra e a espada, certo? São as duas pilares da igreja. Aqui na catedral, em Teófilo Otoni, quando a gente entra na igreja, nós vemos que tem duas grandes pilastras que não são pintadas, elas são de pedra, elas representam São Pedro e São Paulo. Geralmente nas catedrais antigas isso acontece, né? Nas mais recentes a gente não vê, mas firmando ali como pilares da igreja São Pedro e São Paulo. É incrível, é lindíssima a história dos santos, né, fazendo um resumo aqui para vocês. Mas a gente vê, eu sempre gosto de perguntar na catequese, com qual desses santos vocês se identificam? Eu tenho uma particular, assim, intimidade, mais vamos dizer assim, com São Pedro, porque é um homem que é a nossa história mesmo, a história de São Pedro, né? É um homem que foi chamado, aceitou o chamado de Cristo. Durante o chamado, ali, enquanto ele estava com Jesus, ele dava suas bolas fora, né? Quanto que Jesus falou com ele, exortava ele, chamava a atenção Pedro, né? Afasta-te de mim, porque logo depois que Jesus o chamou, disse que seria pedra, né? Da sua igreja, onde ele edificaria a sua igreja, Jesus vai falar que ele será levado, né? E será morto, ressuscitará ao terceiro dia. E Pedro fala que não, Senhor, isso não vou deixar que isso aconteça. E aí Jesus vai falar, né? Afasta de mim, Satanás, tu és pedra de tropeço. Porque ele não estava falando como o Espírito Santo, ele estava falando com a voz das tentações e da humanidade dele. Então, São Pedro oscilava entre isso, entre a sua divindade, a sua humanidade, né, a sua inspiração pelo Espírito Santo e a sua humanidade. Uma passagem lindíssima que eu gosto muito, me emociono quando vejo, quando Jesus está falando que ele é o pão da vida, quem comer, né, a sua carne, quem beber do seu sangue vai viver a vida eterna. E aí muitos discípulos falavam, muitas pessoas que o seguiam falavam assim, ele tem palavras muito duras. E aí saíram de perto de Jesus, não seguiam mais Jesus. Então Jesus vira para os seus apóstolos e fala, e vocês também vão sair? Se quiserem, vocês podem ir embora. E aí Cristo falou assim, e aí Pedro falou assim, aonde iremos nós, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? Hoje sabemos que Tu és o Santo de Deus. É lindíssimo, né? Ele sente o Espírito Santo tocá-lo, e depois do Pentecostes, né? Do Pentecostes ali que nós já falamos sobre Pentecostes, ele vai liderar os outros apóstolos e vai seguir, vai evangelizar. Então São Pedro retrata muito a nossa história, a nossa vivência. São Paulo também, né? Muitas pessoas que se converteram eram pessoas que riam, né? Dos cristãos, riam das pessoas que iam para a igreja e depois se converteram e passaram a viver uma vida em Cristo. Quantos testemunhos a gente vê? Então, os santos, gente, muito importante nós conhecermos a história, nós conhecermos a vida, porque nós nos identificamos com muitos deles, como eu disse aqui. Então, nós temos que buscar a história dos santos e vivenciar para saber que é possível nós também
sermos diferentes, fazermos a diferença nesse mundo, né, que está tão corrompido aí pelo mal, pelos maus pensamentos, pela vida mundana. E a gente tem que buscar trazer as pessoas para Cristo e buscar com a nossa vida, com a nossa vivência, com o nosso exemplo, seguir e mostrar às pessoas que é possível seguir a Cristo, né? E é claro que depois de tudo isso, Deus olha para nós, nos cuida, nos guia e nos recompensa por tudo isso. E o que é maravilhoso, a gente sente o amor de Jesus em nosso coração. Mesmo em meio às dificuldades, nós sentimos que Ele fala conosco, né? Então, encerrando aqui, Santo Antônio, São João Batista, São Pedro e São Paulo, roguem por nós, junto a Jesus, e que nós possamos ter essa vida fervorosa em Cristo, de buscar mesmo seguir e buscar fazer aquilo que Jesus nos ensinou, que os santos nos mostram que é possível. Até o nosso próximo encontro, fiquem todos com Deus.